A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes, irmãos em Cristo Jesus. Nesse dia de hoje, estou querendo gravar um áudio, qual senti o desejo do meu coração em gravar, que está aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 8, a seguir até o 10. 3 versículos apenas, mas vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui nesse dia. Ouve atentamente o áudio, irmão. Não é muito. Uma pessoa especial que ouve a mensagem do que eu prego disse para mim que ouve 2 vezes. E eu falei, ouve 3 ou 4, porque a palavra de Deus se renova. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela se renova. Eu mesmo que prego esses áudios, eu mesmo ouço depois. 1 vez, 2, 3, estou trabalhando no meu serviço, ponho o celular ali do meu lado e estou ouvindo. A mim não representa que é eu que estou falando, mas eu estou ouvindo a palavra de Deus. E ela, cada vez que eu ouço, eu vejo coisa nova, coisas que Deus fala com a gente. Então a gente vê que a palavra de Deus se renova todas as vezes que nós ouvir ou falarmos dela. Então é muito importante a gente ouvir 1, 2, até 3 vezes, para que a mensagem fique gravada na tábua do nosso coração. E aquilo que for de bom, vamos guardar. Eu não sou perfeito, mas aquilo que eu falar de bom, guarde no seu coração. Então eu quero ler aqui com os irmãos no 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. O que então acabamos de ler aqui o que o apóstolo Paulo disse nessa carta aos Coríntios? Ele diz ali que acerca do qual 3 vezes ele orou ao Senhor, para que se desviasse dele. Então um homem separado de Deus, com a vida correta diante de Deus, a vida perfeitamente sendo imitadores de Cristo, um homem que procurava com zelo dar o testemunho da palavra e ser o exemplo a ser seguido. E ele diz que ele orou 3 vezes acerca daquele assunto. Um homem que foi arrebatado até o 3º céu, o homem que ouviu coisas inefáveis, espirituais, que ele viu lá, que Deus falou com ele, que não é lícito comentar ao ser humano no mundo. Então um homem desse, que tinha acesso com Deus, ressuscitou mortos nas suas orações, e quando ele orava, Deus ouvia. As cartas dele foram aprovadas todas para ficar perpetuado nas Escrituras Sagradas. O homem que foi escolhido por Deus, o Senhor já ressuscitado, chamou ele no caminho de Damasco, a qual ali Ananias ficou com medo até de falar com ele. Mas o Senhor disse a Ananias, esse é escolhido para mim vaso, para levar o meu nome diante dos reis, dos gentios e do povo de Israel. Então um homem desse que foi escolhido a dedo pelo nosso Deus, que foi instruído pessoalmente pelo Senhor em revelação, que foi arrebatado muitas vezes para aprender as coisas do Senhor. Por isso que ele diz, ali no capítulo 11 de 1 Coríntios, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Capítulo 1 de Gálatas ele diz, o que não aprendi nem recebi de homem algum, mas tudo por divina revelação. Porque não seria justo Deus ensinar todos aqueles outros 11 apóstolos pessoalmente no dia a dia, mostrando obras, princípios, palavra, orações, poder, e deixasse Paulo ser aprendido por pessoas humanas. O Senhor, como ele fez pessoalmente, ensinando aqueles 11, também ele fez ensinar Paulo pessoalmente, mesmo já depois de ressuscitado. Então um homem desse podia gloriar, mas ele disse, não me gloriarei na minha carne, para que em mim ouve e veja simplesmente o que estão vendo, não o que Deus me levou a ser tão abençoado de tal maneira.
Então Paulo, com a simples palavra, ele queria que o povo desse ouvido na palavra que ele estava falando e visse nele só o que estava vendo materialmente, para que ninguém se idolatrasse, para ninguém que tivesse ele como um ídolo ou quisesse ali adorar ele. Paulo, como servo, como filho do Senhor Jesus, ele sabia dividir as coisas, ele sabia pôr cada coisa no seu devido lugar, para que não se exaltasse, ninguém os idolatrasse, mas que o povo desse ouvido na palavra do jeito que ela é. Por isso que diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. 3 vezes ele orou, falou com o Senhor, mas o Senhor não quis atender esse pedido para tirar dele, naquele momento, aquela perseguição terrível. Mas o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. É o suficiente para você viver os seus dias aqui na terra. É o suficiente para você viver, para você levar a mensagem, para você anunciar por onde quer que andar. A minha graça te basta. Por que mais? Se eu tirar de você esse espinho na carne, você vai se gloriar, vai achar que é melhor que todo mundo. E não é esse pensamento, essa visão que eu quero passar. Então Jesus, ele quer passar a essência da palavra. É a palavra dele que faz morada em nós. É a palavra deles que nasce em nós. É a palavra dele que gera filho em nós. Filhos espirituais pela palavra. Muito diz: aquele fulano de tal é o meu pai na fé, porque ele foi gerado pela palavra que aquele fulano de tal trouxe e pregou a ele, e o seu coração foi aberto, a semente entrou no coração, brotou e nasceu. Então, irmão, o que Deus quer de nós é que a palavra sobressaia sobre qualquer coisa. Não é pelo nosso ser, pelo nosso parecer, pelo que nós temos, o que somos, mas é a palavra do Senhor que nós temos que dar ouvido, seja ela pelo menino, ou por um senhor idoso, ou por um jovem, por um homem de cor, ou seja lá o que for. Essa palavra nós temos que dar ouvido, porque a palavra do Senhor é a graça de Deus na nossa vida. E ele disse: a minha graça te basta. Ainda diz: porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas de boa vontade. O poder de Deus aperfeiçoa nas fraquezas de boa vontade. Por que muita gente, quando tem alguém doente, ou até mesmo possuído pelo espírito imundo, diz assim: chama o fulano de tal, chama o pastor cicrano, vai atrás daquela irmã. Então você vai escolher quem? Aquela irmã que ela é uma profeta do Senhor, uma mulher abençoada, um pastor muito abençoado, vai chamar aquele irmão que é muito fervoroso. Você não está confiando na palavra de Deus? Você não está confiando em Jesus Cristo? Você não está confiando no nome do Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra? Você está confiando na pessoa? Você está gloriando na pessoa, no ser humano? Irmão, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Nós temos que ser vaso limpo. Isso é o dever de todo cristão, de todo ser humano, ser um vaso limpo, pronto para receber o Espírito do Senhor. Mas não devemos gloriar de pessoas, pensar que ele é melhor, o outro é melhor. Ele foi mais agraciado pela misericórdia do Senhor, porque o próprio apóstolo Paulo aqui, que foi arrebatado ao terceiro céu, vendo visões inefáveis, ele mesmo não considerava. Talvez um desses gloriaria, mas não na pessoa normal. Por isso que ele disse aqui que o poder do Senhor, que Deus disse para ele, aperfeiçoa nas fraquezas de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando você se sente fraco e alguém te chama naquele momento para você orar por uma causa quase impossível ao ver do homem, naquele momento você vai dizer: Senhor Jesus, quem sou eu, Senhor, para ir lá agora orar? Mas eu vou, Senhor, pedir em favor dessa pessoa, invocando o teu nome. E o nome de Jesus então vai prevalecer sobre aquela causa. O nome de Jesus tem todo o poder para libertar, curar e resolver o problema. Não é a pessoa em si, mas o poder do Senhor aperfeiçoando nas fraquezas de boa vontade.
ele está fraco, ele está se sentindo fraco, mas ele tem boa vontade, ele vai, ele não desiste, ele não arruma desculpa dizendo chama o fulano, chama o ciclano, porque eu não posso ir. Mas ele está fraco, mas ele está de boa vontade. Ele vai, não confiando em si mesmo, mas naquele momento ele está confiando no nome do Senhor Jesus. E ele vai, invoca o nome do Senhor Jesus sobre aquela pessoa, sobre aquele problema, e é resolvido. Porque o poder do Senhor aperfeiçoa nas fraquezas de boa vontade. Então, irmão, ninguém é forte o suficiente e ninguém é fraco também. Todos nós temos o poder de Cristo na nossa vida, nós somos a imagem do Senhor. Nós temos o poder do nome de Jesus, porque o Senhor já disse, todo aquele que invocar o nome dele, terão poder sobre demônios, sobre as enfermidades e fará maravilhas. Então todos nós temos essa arma. Se nós tiver um fuzil em nossas mãos e for para dar um tiro, nós falamos, não, vamos entregar para aquele fulano, não é que ele vai atirar, porque ele é um bom atirador, mas o fuzil está na sua mão, é só apertar o gatilho. Então a arma maior que nós temos é o nome de Jesus na nossa vida. É só apertar o gatilho, não precisa levar para o fulano ou ciclano, e quando aquela pessoa está orando, você fica ali admirado, olhando, vê acontecer. Você não está confiando no nome de Jesus, você está confiando na pessoa daquele ciclano, fulano. Não, irmãos, eu não estou criticando ninguém, tomara que todos fossem tão abençoados como eu estou falando, mas eu estou falando do poder que você tem na mão. O mesmo Jesus daquele irmão é o mesmo Jesus seu. O mesmo Deus que salvou aquele irmão está salvando você. O mesmo Jesus que deu o entendimento e o poder para aquele pastor, deu para você também. Você tem o mesmo nome, o mesmo poder, o mesmo batismo. Você é de Deus como Ele é. Então o Senhor, faz parte dessa obra de Deus. Então tudo que nós fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo, será feito. É só confiar e acreditar e ter certeza no Deus que você tem crido. O seu Deus não é mais fraco que o Deus daquele irmão. O seu Deus não é mais fraco que o Deus daquele pastor abençoado. O seu Deus é o mesmo. É invocar com fé, ter certeza na palavra invocada e você verá o milagre acontecer. Por isso que a palavra diz aqui que o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas de boa vontade. E me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Foi o que eu acabei de dizer aqui agora. Então o poder de Cristo aperfeiçoa nas fraquezas de boa vontade. Pelo que o apóstolo diz que ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades. E você e eu, nós sente prazer nisso? Será que nessa hora nós não começa até a querer blasfemar? Senhor, eu ando nos teus caminhos, eu procuro falar a verdade, eu procuro dar testemunho. Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Por que, Senhor, que tanta injúria contra mim? Quanta necessidade? O Senhor é o dono da prata e do ouro. Muitos aí que tentam estar na fartura, Senhor, e eu aqui, Senhor, nessa situação. É perseguições, eu procuro só fazer o bem e só recebo pedrada, perseguições e perseguições. Quanta angústia, Senhor Jesus, estou me angustiado, não tenho prazer nem de falar mais do teu nome. Mas o apóstolo diz que ele sentia prazer nessas coisas, porque quando essas coisas acontecem, nós vemos o livramento. É só nós esperar no Senhor, confiar nele, e ele tudo fará. O Senhor fará sobressair o nosso caminho, que o pensamento do Senhor está acima do nosso pensamento. Então não tem jeito de nós ficar aqui murmurando, irmão, mas devemos aceitar e glorificar o nome do Senhor, porque a palavra disse, dai graça em tudo, todas as coisas contribuem para o bem. Então se está acontecendo algo dessas palavras que eu falei na sua vida, diz louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso, e você vai ver o livramento, porque quando você é fraco, aí você é forte.
Aí você sabe que a tua palavra não vem de você, mas vem do Senhor. O resultado não vem pelo seu esforço, mas pela a misericórdia do Senhor. Aí o Senhor sabe que você não é nada, mas Deus é tudo na sua vida, em primeiro lugar no seu coração. Aí você começa a fazer proeza, irmão. Mas não deixe o orgulho subir na sua cabeça quando isso começar a acontecer, pensar que você é melhor. Quando alguém clamar, você julga. Ah, mas você não faz isso, você não faz aquilo. Eu faço. Não faz isso não, irmão. Que é Jesus usando você. Com o próprio apóstolo, na situação que ele era aqui, na pessoa que ele era, ele falou dessa maneira. Que ele sentia prazer nesses momentos, porque ele via o poder de Cristo na vida dele. Não era ele que fluía as coisas, mas Deus fazendo por ele. E as coisas aconteciam. E foi o maior de todos os apóstolos, que é o apóstolo dos gentios. A pregação de Paulo ficou para nós, igreja gentília. E hoje estamos aqui nesse evangelho de Paulo, falando dele da carta aqui de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 8 até o 10. Então aqui, há cerca de 3 vezes ele orou. Ele orou a primeira, não aconteceu, foi que eu não orei direito. Ele orou a segunda, também não aconteceu. Ele pensou, mas será que eu não falei direito? Vou orar pela terceira vez. E orou. Aí ele entendeu. Então na terceira vez veio a resposta. O Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas de boa vontade. Aí ele recebeu a resposta do Senhor na terceira vez que ele orou. Então, se nós olhar para a Bíblia, muitas coisas aconteceram na terceira vez. Então, se você pedir uma, pede 2, pede 3. Se você foi uma vez e não deu certo, vai 2, vai 3. Então, se você passou ali por um momento difícil, deixa que venha a segunda vez, a terceira vez, e você vai ter a resposta do Senhor. Se nós olhar pela Bíblia, quando Pedro negou o Senhor e chorou amargamente, foi na terceira vez que ele viu o que aconteceu. Quando Jesus mandou ele ali cuidar das ovelhas também, foi na terceira vez que ele se entristeceu. E Jesus confirmou o seu ministério na sua vida. Então assim é das coisas. Se você olhar para a Bíblia, vai achar muito mais. Pela terceira vez, Deus faz a obra. Então aqui, pela terceira oração de Paulo, o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Então sabemos, meu irmão, que o nosso Deus é assim. Que o homem nenhum venha se exaltar, pensar que ele é o bom, porque o homem cai, o homem é tentado, o homem é fraco, mas quando ele é sustentado pela mão do Senhor, ele é forte, ele sustenta, ele aguenta. Então que Jesus seja na nossa vida, em primeiro lugar em tudo. Nós sempre seremos e vamos ser fracos, mas o poder do Senhor aperfeiçoa é nas fraquezas de boa vontade. Mesmo você fraco, desanimado, mas vai, porque o poder de Cristo vai aperfeiçoar nesta hora. Você, minha irmã, você, meu irmão, você, meu jovem, meu velho, pode ir, confia no Senhor, não olhe pela sua aparência ou pelo seu momento, ou pelo seu psicológico. Acredita na palavra do Senhor, acredita no nome do Senhor que tem poder, e você vai ver o milagre acontecer. Que o Senhor Jesus venha abençoar todos vocês, que entendam o recado dessa palavra e compartilha. Passa para frente esse áudio, irmão, ajuda eu a expandir essa palavra por onde quer que fores. Jesus diz: de graça recebei, de graça dai. Não vamos pagar nada por isso. Compartilha esse áudio. Eu sou o pastor Januíro, aqui da cidade de Aparecida de Goiânia, e já tenho o meu zap, é 992550849. Amém? Fica com Deus.